falar sobre a prece, nós já vimos que dentro da doutrina espírita nós falamos muito em transformação íntima, em prece, em merecimento, não é? Sempre nós estamos tocando nesses assuntos, mas às vezes é necessário relembrar o porquê de nós fazermos preces, qual o objetivo, qual a eficácia da prece. Por isso que eu escolhi hoje esta palestra aqui, embora não esta, mas eu já fiz uma palestra sobre a prece, essa daqui um pouquinho nova. A prece é uma oração em forma de comunicação com Deus. É a maneira que nós temos de nos comunicarmos com Deus. É através da nossa oração. É a nossa ligação direta com Ele. A prece não tem nada de mística, nada de rituais. Ela é apenas um recurso valioso que está à disposição das pessoas para que elas entrem em comunicação com os planos superiores da criação. Somente com Deus? Não. Nós temos Deus, Jesus. Quem vem da religião católica tem os santos, que nada mais são do que espíritos mais evoluídos, né? Então, é Deus, Jesus e os espíritos superiores. Cada um sabe aquele a quem quer se dirigir. A prece, na verdade, é um chamamento àquele a quem nós queremos nos dirigir. É um tipo assim de: oi Deus, preciso falar com você. Então, a prece faz isso aí. Ela é uma conversa íntima. Somos nós e Deus, ou qualquer espírito superior. Ela tem que ser vinda do coração, profundo do espírito, do que nós sentimos e do que nós pensamos. Deve aflorar num processo de confiança, de certeza e de fé. Se nós nos colocarmos a orar, mas assim, será que vai adiantar? Eu vou orar, mas não sei, será que vai dar certo? E nós pensamos às vezes isso. Então, pensa e vê se realmente você quer dirigir essa prece. Porque se ela não vier do fundo do coração, com toda certeza, com toda a fé e com toda a verdade, é melhor não fazer. A prece verdadeira é repetitiva, né? A prece verdadeira é aquela que vem do fundo do coração, do interior do espírito, repleta de verdade e sinceridade, sentida e vivida em cada uma de suas palavras. Nós temos que entender aquilo que nós estamos orando. Quando eu era menina, faz tempo, quando eu rezava o Pai Nosso, eu sou do tempo do Pai Nosso antigo, né? Aquele que falava assim: perdoai as nossas dívidas, que nós perdoamos nossos devedores. Aí eu ficava pensando, então será que a gente não precisa mais pagar a conta? Não era a dívida que se falava? A gente falava, pelo menos em casa era assim, era a dívida. Então eu falava assim: vou rezar e meu pai não precisa pagar a dívida. Por quê? Porque eu não entendia o que ela realmente queria dizer. A partir do momento que mudou para ofensas, aí eu vi que era bem diferente daquilo que eu pensava. Mas isso era bem criancinha.
Prece é, sem sombra de dúvida, a mais sublime das comunicações que nós temos e a mais elevada. Por isso, ela precisa ser entendida em todas as suas características para que ela possa propiciar o maior efeito. Por isso que a gente está sempre batendo na mesma tecla falando sobre a prece. No processo de comunicação normal do nosso dia a dia, nós temos 3 elementos. Nossa comunicação entre nós. Nós temos 3 elementos. O emissor da mensagem, o emitente. O receptor da mensagem, o destinatário. E a mensagem em si, que é o conteúdo da comunicação. Nesse processo de comunicação normal, o emissor ou o remetente manda um conteúdo, que é a mensagem, para um destinatário, que é o receptor. Para que a mensagem chegue ao destinatário, é necessário que nós tenhamos um endereço correto, porque senão a carta volta, o telegrama volta. Na espiritualidade, na oração, é a mesma coisa. Nós temos que ter um emitente, que somos nós, o receptor, que é a quem nós estamos dirigindo a prece, e o conteúdo, a mensagem, que vai ser o nosso pedido. Olha a cartinha. Olha lá, as ondas. Então, nós temos que estar em plena sintonia. Ó, o radinho ali com o som. Uma mensagem que seja clara, que possa ser compreendida com facilidade. Na comunicação normal, é preciso que a mensagem tenha força ou potência necessária para chegar ao seu destino. Se ela não tiver força ou potência necessária, ela vai parar no meio do caminho. Antigamente o correio não chegava, tinha lugar que o correio não chegava, ou então demorava 1 mês, 2. Quantas vezes a gente mandava a carta e não recebia, ninguém recebia. Vai saber onde é que essa carta ia parar. Hoje não, hoje já melhorou muito. Nós temos certeza de que as cartas chegarão. Quando nós falamos ao telefone ou ao celular, nós temos que ter uma torre que transmita todas as energias, a potência, para que a nossa voz chegue ao destinatário, ou seja, aquele que está do outro lado do telefone, do outro lado do fio. A mesma coisa é com a carta. Ela tem que ter o remetente, ou o emitente ou remetente certinho, porque senão, se não encontrar o emitente, ela vai ter que retornar ao remetente. Então os endereços têm que estar corretos. Finalmente, na comunicação normal, a mensagem enviada tem que ser inteligível, tem que ser legível, inteligível para quem, tá errado ali, para quem a recebe. Se mandarem uma frase em inglês para mim, rasgo e jogo fora porque eu não sei nada. Ali não, entendeu?
uma pane, apareceu uma mensagem em inglês, eu fui chamar o Toninho, porque eu não sei nada. Então, tem que vir escrita num bom português. E de preferência atual, porque se vier com aquele português arcaico, vai ser complicado. Olha aqui. Ele está falando ao telefone com a outra pessoa. E aí ela responde em inglês. Ela entendeu o que ele estava perguntando? Ele entendeu o que ela estava respondendo? A mesma coisa acontece na nossa oração. Se nós começarmos a emitir uma mensagem cheia de coisas, por favor, me ajude, faça, eu preciso de, não sei, embolar uma porção de pedido junto, com toda a boa vontade da espiritualidade, vai ser complicado para entender. Então nós temos que ser diretos, falar aquilo que realmente necessitamos, de preferência fazer uma escadinha, primeiro isso, depois isso, né? Porque a gente nunca pede uma coisa só, a gente sempre acha um jeitinho de pedir uma ou mais coisa, né? A prece enquanto comunicação deve atender essas mesmas condições da comunicação normal para que a mensagem enviada para o emissor, que somos nós, chegue ao receptor, aquele a quem oramos, com eficiência e... Então precisamos do quê? Se fosse na nossa comunicação normal, o endereço correto. Na prece, a sintonia correta. O que é a sintonia? É quando nós nos desligamos de tudo que está nos rodeando e nos sintonizamos com a espiritualidade ou com aquele a quem queremos dirigir a nossa mensagem. Geralmente é o nosso pedido, porque a gente ora muito para pedir. Tem-se que sintonizar para quem oramos, ou seja, endereçar corretamente a prece. A hora que você vai se colocar para fazer a oração, já deve saber para quem você vai fazer. Não começa a pular. Faz para esse, faz para aquele, não. Calma, pensa bem para quem você quer dirigir esta prece. Para tal, mentalizar para quem oramos. Se oramos a Deus, nós mentalizaremos Deus. Nós temos o costume de, quando mentalizarmos Deus, nós mentalizamos aquela figura daquele senhor de barba, que é o que veio das religiões tradicionais, aquele senhor velho de barba e carrancudo. Mas nós devemos procurar nos mentalizarmos através dos seus atributos: onipotente, onisciente e principalmente justo e bom, e não através de uma imagem ou figura. Mas e se eu não consigo? Se eu só consigo me concentrar mentalizando Deus com aquela figura que eu trago da outra doutrina, não posso orar? Claro que pode. Claro. O importante é saber a quem você está dirigindo a prece. É ter esta sintonia, esta direção de pensamento. Tentar, o máximo possível, não se perder em outros pensamentos. Temos que ter claro o alvo
o endereço de nossa mensagem. Deus, nós temos que ter, claro, é Deus. Para lá é que nós vamos mandar a nossa mensagem. Não basta orar por orar. A gente diz assim: nós devemos orar à noite para agradecer o dia e devemos orar de manhã para agradecer a noite que tivemos, né? Uma boa noite e proteção para o dia inteiro. Aí o que acontece? A gente levanta, principalmente nós mulheres, já corremos na cozinha fazer o café, já vamos lá, Pai Nosso, obrigado pela noite que eu tive, vou fazendo o café e vou colocando a mesa para o café e vou orando. Adiantou alguma coisa? Onde estava o meu pensamento? Estava direcionado a Deus ou estava no café que eu estava preparando? Então não adianta, é preferível preparar o café e depois se retirar 2, 3 minutos no silêncio e sintonizar com Deus e fazer a sua oração. Não simplesmente orar, porque é assim que devemos fazer: orar à noite e orar de manhã. Prece não tem hora. Prece a gente faz quando precisamos. Tem que ter força ou potência para atingir aquele a quem oramos. No caso da prece, a força está diretamente ligada a alguns fatores determinantes. Vamos ver quais são esses fatores. O mérito de quem ora. Se eu estou pedindo alguma coisa para mim, eu preciso merecer. Porque nem sempre nós merecemos aquilo que nós estamos pedindo. A fé de quem ora. Ou eu tenho fé ou eu não tenho. Se eu não tenho fé, não vou perder tempo orando, porque eu não estou acreditando que aquilo vai realmente acontecer. Será que eu não tenho mérito? Será que eu vou conseguir? Então é necessário fé. Se não tiver fé, confiança, certeza daquilo que está pedindo, também não é aconselhável fazer a oração. A sinceridade de sentimentos e propósitos de quem ora. Ninguém vai se colocar em silêncio, direcionar o seu pensamento a Deus, a espiritualidade e pedir para ganhar na loteria. Tem propósito? Não tem. Nós temos que saber aquilo que nós vamos pedir. E também temos que ter sentimento. Ah, eu vou rezar para aquele lá porque ele está precisando. E pronto, fica por isso mesmo. Faz uma prece ali corrida e pronto. Não, nós temos que colocar sentimento naquilo que nós estamos fazendo, na oração que estamos fazendo. A veracidade do que se coloca na prece. Eu estou orando porque eu sei que é necessário esta oração para que eu consiga aquilo que eu estou pedindo, ou para mim ou para outro. Então é a verdade, a veracidade da nossa prece. Ser inteligível, compreensível. Simples, direta e objetiva. Eu preciso, eu quero isto. Direto. Não precisa ficar floreando com medo de pedir ou querendo usar palavras bonitas. Não há necessidade.
como se diz vulgarmente, né? Seja curto e grosso para fazer a sua prece e o seu pedido. Sem palavras vazias, sem prolixidade, floreando, arrumando palavras bonitas, apenas para enfeitar o pedido que nós vamos fazer. Conteúdo e não forma, aí que é bom. Nós temos que nos preocupar com aquilo que nós vamos pedir e como nós vamos pedir. Não precisamos nos preocuparmos com a forma. Eu vou fazer esta oração primeiro, depois eu faço o pedido, depois eu encerro com esta outra oração. Isto é forma. O que nós temos que nos preocupar é com o conteúdo. E este conteúdo é uma simples conversa íntima com Deus ou com a espiritualidade. Não é preciso se preocupar como é que você vai fazer a prece. Qual é a prece que você vai fazer? Você pode esquecer de todas as preces e fazer uma sua, somente sua. Na prece, a concentração é a condição muito importante para possibilitar a maximização, vejam bem, aumento da nossa potencialidade. A prece sempre deve ser precedida da concentração, de modo que possamos expandir nossos potenciais energéticos e de comunicação com o plano espiritual. Quando nós começamos a fazer a prece, nós estamos assim. O campo energético nosso, olha lá, bem apertadinho, cor-de-rosa. A partir do momento que nós começamos a nos concentrar, a sintonizar com a espiritualidade, aí nós vamos crescendo, maximização. Ah lá. Como cresceu as energias ao nosso redor. Mas se nós estivermos distraídos, pensando, a hora que eu acabar de fazer a prece, eu vou bater um bolo. Ou, nossa, estou fazendo a prece ali, eu vou ter que sair, que roupa será que eu vou pôr? Aí, aquele cor-de-rosa grande lá não vai chegar nunca. Vai ficar sempre apertadinho ali ao nosso redor. Não vai ter potencialidade para se expandir durante o nosso pedido. A prece é um processo de comunicação em duas vias, que estabelecido nos traz como retorno a energização positiva do plano espiritual superior. Quando nós estamos orando, nós estamos pedindo, nós temos uma mão de direção. Esta mão de direção vai chegar até Deus. Depois, esta mão de direção inverte e toda a energia positiva que está na espiritualidade vem para nós. O fato de orar verdadeiramente renova e fortifica, sendo um dos maiores recursos que a bondade divina colocou à nossa disposição, como fonte de refazimento, como porto seguro nos momentos da tempestade. Aí começamos a orar. Então, a mão de direção indo até a espiritualidade maior. E aí volta em energização para nós. A prece pode ser utilizada para diferentes finalidades.
Pedido. Essa que nós mais fazemos. É a prece de pedido. Ou pedido para nós mesmos, ou pedido para outra pessoa. É necessário saber o que pedir, o que se deve e o que não se deve pedir. Por exemplo, às vezes nós estamos com uma situação financeira ruim. Nós tínhamos uma situação boa e de repente ela se tornou ruim. Aí eu vou e peço para que essa situação financeira seja resolvida, que eu receba uma herança, que eu venda alguma coisa, sei lá, que caia do céu. Nós pedimos, porque nós estamos precisando. Só que são coisas materiais. E as coisas materiais são sempre mais difíceis de se conseguir, porque elas não são tão importantes para nós. E nós, na nossa ignorância, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, nós vamos achar que nosso pedido não foi atendido. Mas é que naquele momento não havia necessidade dessa matéria. É muito importante perceber a resposta que muitas vezes não é dada como nós queremos, a maioria das vezes, mas é a que nós necessitamos. Quantas vezes nós oramos pedindo alguma coisa e nada acontece? E aí a gente, às vezes, cá entre nós, ficamos até revoltados, né? Puxa vida, pedi tanto, não fui atendido. Só que mais adiante nós vamos perceber que nós fomos atendidos sim, porque nós somos atendidos naquilo que nós necessitávamos naquele momento, mas no momento nós não conseguimos perceber, somente mais adiante. Prece de reconhecimento ou agradecimento. Aí depois que se faz o pedido, depois que se consegue aquilo que quer, aí chegou a hora do reconhecimento e do agradecimento. Aí todo mundo esquece. Dificilmente lembramos de agradecer o que nós conquistamos. E devemos agradecer sempre, não só quando nós alcançamos algum pedido, mas agradecer aquilo que nós temos, o que recebemos, as oportunidades, os talentos, as bênçãos, enfim, tudo que temos e tudo que somos. Prece de louvor, contemplação ou glorificação. Como nós vamos fazer essa prece? O que é esta prece de louvor? Ela é simples. Prece de louvor pela beleza, pela natureza, pela perfeição, pelo puro amor ao Pai, por uma mensagem de carinho, de afeto e de ternura, por nós entendermos e sabermos o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, olha, coisas que a gente não pensa, né? Geralmente, quando faz uma prece de louvor, a gente fica pensando, como é que eu vou fazer uma prece de louvor? Vou engrandecer Deus? Vou ficar glorificando, gritando, como a gente vê em muitos lugares? Não, é dirigir uma oração agradecendo tudo aquilo que temos. Algumas considerações correlatas. A prece não tem uma fórmula. Não existe uma prece mais poderosa do que outra, no que refere a sua fórmula ou forma. Olha, faça essa oração aqui poderosíssima.
Eu consegui muitas coisas com ela. Você também, faça que você vai conseguir. Aí você faz e não consegue nada. A mesma coisa, a mesma prece. Por quê? O merecimento de cada um, a forma como foi feita a oração, o sentimento que foi colocado nela. Então não existe essa coisa de uma oração mais poderosa do que a outra. A simples repetição de palavras não constitui uma prece. Recitar palavras de nada adianta. As nossas decorebas, nossas preces são todas decoradas, né? E a gente, se esquecer uma palavrinha, tem que começar de novo, porque senão não vai conseguir chegar no final, porque é decorado, é que nem tabuada. Tabuada, você pular um número, não sai mais a tabuada. É preciso que cada palavra tenha um profundo significado e um significado na nossa mente e no coração. Quando oramos o Pai Nosso, que é a oração mais conhecida, nós temos que meditar em cada palavra e não pensar que pagar dívida é não precisar pagar conta, para não ficar devendo para ninguém. Então nós temos que meditar no sentido de cada palavra. Quantidade e repetição não tornam a prece mais eficiente, apenas a ritualizam e faz com que perca a sua eficácia. Se nós começarmos a repetir várias vezes seguidas a mesma coisa, vai chegar num ponto que o nosso pensamento está distante. Letícia sempre dizia: eu duvido que alguém faça a oração do Pai Nosso inteirinha sem pensar em outra coisa. Mas, claro que a gente faz, pois eu nunca consegui fazer a oração do Pai Nosso inteirinha sem pensar em outra coisa. De repente meu pensamento já saiu do fundo. Por isso que é preciso fazer uma prece curta, sucinta, pedindo aquilo que nós precisamos, porque aí nós vamos estar focados no pedido. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Uma só palavra pode ser uma poderosa prece. Ajudai-me, Senhor. Pronto. Você está numa situação muito difícil, seja ela qual for, ajudai-me, Senhor. Vocês nunca se sentiram naquela posição em que a gente está tão aborrecido, tão chateado com uma situação que a gente não consegue orar? Eu já me encontrei várias vezes nessa situação. Então é nesse momento que nós não vamos nos preocupar em fazer aquelas preces decoradas. É uma palavra: socorro, ajudai-me. É uma palavra, uma frase curta. Aí nós colocamos todo o nosso sentimento, todo o nosso amor, toda a nossa fé. Garanto que algo vai acontecer. E se não acontecer, é porque naquele momento não era importante. Vai ser importante mais adiante. Pronto. Ele queria dizer tudo, né? Seu nego está aqui. Realmente, ele estava ali a serviço do Senhor, né? A prece não tem finalidade de barganhar. Nós temos um costume, olha, se eu conseguir isso, aí a gente junta o útil ao agradável. Se eu conseguir isso, eu fico um mês sem colocar doce na boca. Assim eu já emagreço um pouquinho.
né? Aí a gente já dá aquele jeitinho brasileiro, né? Eu troco, eu faço uma barganha e ainda ganho um corpício, porque eu fico sem comer doce. Não necessita de trocas materiais, mas socorre a quem verdadeiramente tem bons propósitos manifestados de forma inequívoca nas energias que emitimos ao orar. Não precisa prometer nada, nem trocar nada. Você está pedindo, você está orando, você está colocando seu coração, seu amor, seu sentimento ali. Então não tem essa de vou trocar por isso. Se acontecer isso, eu faço aquilo. A prece pode ser uma atitude íntima, independente de hora, local ou companhia. Sempre que possível, deve-se buscar condições que propiciam o recolhimento e a concentração. Um lugarzinho ótimo para a gente orar, onde ninguém vai nos incomodar, na hora do banho. Você está ali embaixo do chuveiro, se concentra, ninguém vai bater na porta aquela hora, não sei que tem um espírito de porco ali para atrapalhar, né? Mas dificilmente vai aparecer. É a hora que nós estamos sozinhos, tranquilos, porque se nós formos fazer essa oração, a hora que nós estivermos deitados, tranquilos, nós vamos dormir, não vamos fazer, ou vamos parar na metade, ou a sintonia vai se dispersar. Então é ótimo. Eu costumo dizer, o melhor companheiro é o chuveiro. Você sai debaixo do chuveiro com o olho vermelho de tanto chorar. Você estava chorando? Não, foi o shampoo que entrou no olho. Pronto. E quem vai dizer que não foi? E ali você já chorou, já fez de tudo que você precisava fazer. Já orou, né? Já ficou bravo, já ficou de bem de novo. E a hora que você sai... Nossa, você está com o olho vermelho, estava chorando. Não, shampoo entrou no meu olho. A prece não necessita de gestos, de atitudes específicas, de sacrifícios, de qualquer espécie de ritual preparatório, ou ainda de velas, flores, imagens, objetos, etc. Mas eu não posso colocar um copo de água, na hora que eu estiver fazendo a prece, para que ela seja fluidificada? Pode sim. Você se sente mais seguro? Pode sim. Mas, se for necessário, a água que está lá no garrafão já vai estar fluidificada. A que está na talha, né? No tempo da talha, está lá na talha, já vai estar fluidificada. Mas, às vezes, como nós ainda somos imperfeitos, nós precisamos de algo material para nos sentirmos seguros. Então, quer colocar um copo de água para que ela seja fluidificada? Tudo bem, sem problema. Só que não vai começar por água, vela, flor e preparar um altar ali para fazer a prece. Isso aí já é um ritual, não há necessidade disso. E nem gestos. O duro é italiano fazer prece sem mexer as mãos. E era isso que eu tinha que falar para vocês. Aí está da onde eu tirei a palestra, se alguém quiser se interessar. Tem várias palestras muito interessantes e assim, todas assim com desenhos. Então, espero que eu tenha conseguido levar para vocês a mensagem que eu me propus, que era sobre a eficácia da prece, como fazer a prece, qual a maneira de nos concentrarmos, nos dirigirmos àquele a quem queremos pedir algo ou agradecer algo. Certo? E vamos aproveitar e vamos fazer a nossa prece para encerrar. Pedindo a proteção de Deus, de Jesus, dos amigos espirituais, da mentora da casa, Joana d'Arc, para que possamos, ao sairmos daqui,
levar para os nossos lares a paz, a harmonia, o amor e carinho que encontramos nesta casa. E que aqueles irmãos que aqui vieram, encarnados ou desencarnados, em busca de algo, que eles possam receber sempre segundo o merecimento de cada um. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus, obrigado, Espíritos amigos. Que assim